Boa tarde. Esse nome grande todo, mas as pessoas me chamam de Tieta. Eu prefiro. É um prazer estar aqui, a convite de vocês e com vocês aqui comigo. Não trouxe apresentação, porque eu falo de várias coisas, mas eu odeio falar de mim. Não consegui nem fazer a apresentação, pensar numa apresentação. Então, vamos lá no improviso, que é assim que eu gosto de trabalhar. Eu sou bióloga, assim como a Suzana, amo ser bióloga. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida, que não seja trabalhando com biologia. Eu sou muito chorona, então daqui a pouco eu fico emocionada, eu choro um pouquinho, vocês não se preocupem com isso, faz parte do script. Tá bom? E assim, eu cresci numa família que sempre gostou de natureza, mas sem estudos. A minha avó tinha uma chácara, e meus pais, né, sempre gostaram de bichos e eles passaram isso para mim e para o meu irmão. Eu lembro quando eu era pequena, que um dia eu estava na casa de praia dos meus pais e apareceu um passarinho lindo, um bicho colorido, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tinha uns 12 anos e aquele bicho desceu no quintal, fez uns barulhos diferentes e eu fiquei ali parada olhando ele e no muro tinha outro. Depois de muitos anos eu fui entender que era um casal de pica-pau do campo, que desceu no meu quintal e desceu ali para me encantar. Eu falei, eu sou chorona, não se incomoda. e essa cena eu lembro até hoje, né? E foi o que direcionou. E óbvio, né? Eu queria fazer história, eu queria fazer educação artística, eu queria fazer um monte de coisas, porque eu sempre fui muito curiosa. E estou falando da década de 80, quem é mais novo, os estudantes aqui, não fazem ideia de como a vida de vocês é fácil. Porque a biblioteca mais perto da minha casa ficava a mais ou menos 1 hora de ônibus, depois de 20 minutos de caminhada até o ponto, e se o ônibus passasse. Então, hoje, vocês no celular fazem... Oi? Se o livro estivesse lá, e se a atendente achasse o paper que você estava procurando, que o professor indicou, né? A Esther, que é professora aqui na FAM, fez faculdade comigo, e a gente fez várias excursões até a USP, atrás daqueles papers que os professores pediam para os nossos trabalhos, né? Era uma aventura. Então, isso era uma situação bem louca, porque o acesso a tantas informações como tem hoje, né, não era disponibilizado para a gente. E eu fiz uma faculdade, que é a Universidade de Guarulhos, que era longe, né, não tinha os recursos das universidades públicas na época, e o foco era para formar professores, principalmente, não havia um foco assim grande para pesquisa. E eu sempre fui muito curiosa, e eu queria aprender. Na minha época a gente chamava de CDF, mas eu sei que eu sou uma nerd, né, porque eu não sou assim um crânio, as minhas notas sempre eram muito sofridas, mas eu era muito curiosa. Então, eu li todas as super interessantes que foram lançadas, A Caminhos da Terra, Terra da Gente, Família Aventura, nossa, todas aquelas revistas, Globo Ciência, porque era assim que essas notícias sobre natureza, sobre ciência chegavam para a gente, né? Foi ali a primeira vez que eu tive contato com o professor José Sabino, que um dia seria meu orientador de mestrado, porque ele também era autor de um desses artigos, né, para Ciência Hoje das Crianças, né, era Folhinha, alguma coisa assim, eram os artigos que ele fazia para as crianças e deu certo porque me encantou. Eu também li aquelas historinhas. E essa curiosidade foi o que me levou, né, acabei indo para biologia, queria fazer genética. Uau, genética, né? Primeiras aulas que eu tive, eu descobri que eu não queria fazer genética. Era muito complicado, era muita matemática, era muito laboratório, e eu queria pôr o pé na terra, eu queria sentir cheiro de mato, né? E aí a gente teve um professor querido de ecologia, que era o Mário Sérgio, que ele também era um apaixonado em aula, daqueles que também fala, se inspira, chora um pouquinho e depois continua falando mais um pouco. Então, ele me inspirou muito. E aí eu entendi que meu negócio era ecologia, era meio ambiente no geral, né? Eu queria tudo. Em genética, eu só tinha um pedacinho, eu queria tudo. E eu acabei me formando. Meu primeiro estágio, depois de formada,
foi na Telesp. Mas o que a Telesp tem a ver com biologia? Eu fui trabalhar como estagiária no Departamento de Segurança do Trabalho, onde eles estudavam como tirar, por exemplo, cachopas, colmeias de abelha dos postes da fiação, né? Como é que se resolvia o problema de contaminação de água dos bebedouros dos prédios que a Telesp usava. A Telesp, hoje é Telefônica, se não me engano, né? Vivo, tá vendo? É Vivo. E era uma coisa assim, né? Infestação de ratos. Então, eram coisas que eram ligadas com biologia, mas não exatamente a biologia que eu queria. E aí surgiu um estágio no Parque Ecológico Tietê para trabalhar no setor de fauna, né? De animais apreendidos pelo tráfico, animais vindos que não estavam na natureza, né? Por alguma razão. E foi ali que eu tive meu primeiro choque de realidade, porque quando você idealiza a natureza, aquela coisa bonita, e aí você pega animais que estavam machucados, porque eles estavam em gaiolas, porque foram traficados, né? Enfim, todas aquelas coisas horríveis que a gente vê nas matérias, eu fui ver ao vivo, né? E aquilo foi o primeiro choque. Tem alguma coisa errada com a relação das pessoas com a natureza. Foi ali que eu percebi isso. Meu terceiro estágio foi com foramíferos. Sabe o que é isso? Pois é, são micros conchinhas que a gente acha na areia, e aí eu fui fazer isso porque eu adorava, né? Eu adoro quebra-cabeça, para quem não sabe, então essas coisinhas complicadinhas sempre me atraíram. Mas o meu primeiro trabalho, depois de formada, eu me formei em 92, ano da Eco 92, e a gente tinha certeza que ia salvar o mundo, antes da camada de ozônio chegar, antes do aquecimento global, antes dos desmatamentos. E extinção em massa, imagina, isso era coisa desse povo exagerado. Nada disso ia acontecer, nem daqui 100 anos, quanto mais 30, né, que é o tempo que eu tenho de formada. Não ia acontecer, porque a gente ia salvar o mundo, né? Alguma coisa está errada nesse meio de caminho. Porque assim, não adiantava só eu pensar nisso. Eu tinha que fazer com que outras pessoas também entendessem isso, né? E aí, meu primeiro trabalho, assim, remunerado mesmo, sem ser os estágios, foi com estudos de meio. A Tieta, naquela época, era tímida, que a pessoa falava comigo, eu ficava vermelho, não sabia o que respondia, eu tropeçava. Nossa, aquelas caipiras de filme, era eu, né? E aí eu fui trabalhar com estudo de meio, com crianças, excursão de escola, 40 moleques dentro de que a gente tinha um rio passando no final da minha rua, e que depois ele foi canalizado, depois, felizmente, ele virou um parque, mas quantos e quantos e quantos córregos em São Paulo hoje estão escondidos embaixo do asfalto, e a gente tem essas enchentes e mais enchentes e mais enchentes, e por que elas acontecem? Será que é só culpa da Amazônia, ou será que a gente está impermeabilizando um pouco demais o nosso solo aqui? A culpa é só do desmatamento, a gente aqui não está contribuindo em nada, né? Então, essas questões começaram a me afetar também. E eu trabalhei, acho que uns 5 anos, e nesse intervalo eu também fiz uma pós em ecologia, e depois eu fiz uma pós em ecoturismo, que na época era turismo ambiental. E foi aí que eu descobri que eu não era bem uma bióloga, eu gostava mais de passear. E aí eu fui trabalhar com ecoturismo, fui trabalhar com viagens, ainda com crianças, né? Mas depois eu tive uma oportunidade incrível de passar 1 ano e pouco trabalhando no Refúgio Ecológico Caimã, no Pantanal de Miranda. Foi lá que eu tive o privilégio de conhecer a Neiva, que já sumiu, já não está mais aqui. Está ali. Eu vi essa mulher pendurada na árvore, atrás das araras dela, e foi uma das coisas mais lindas que eu presenciei na minha vida, porque essa mulher ama o que faz e é inspiradora. Eu sou muito sua fã. E conheci a Neiva, conheci a Gláucia, conheci a Eliane Vicente, conheci muitos pesquisadores e pesquisadoras que trabalhavam lá. E, além disso, eu conheci o Pantanal. E, assim, todo brasileiro precisa passar uma vez na vida no Pantanal. Precisa, a gente tem que ir lá conhecer antes que acabe. Porque, assim, você tem uma ideia do que é natureza, e você ir lá
enxergar, estar dentro do que é natureza, do que é ver um jacaré, do que é ver uma onça, não aquele bichinho que fica ali para lá e para cá no zoológico, mas um animal que está ali, em vida livre, uma arara voando de verdade e não presa, né, rodando ali, isso muda a gente. Eu nunca mais consegui entrar no zoológico depois que eu fui passar esse tempo no Pantanal trabalhando. E eu não cheguei nem na metade da minha fala. Brincadeira. E isso mudou muito, porque eu trabalhava com turistas estrangeiros que vinham lá, sabe lá de onde, para conhecer a nossa natureza. E cadê os brasileiros? Onde eles estavam? Né? Que não iam conhecer aquela região. Então, eu trabalhei no Pantanal, depois eu passei mais pessoas. Porque uma coisa é a gente falar, precisamos salvar a natureza, né? Precisamos salvar a arara azul. Legal. Mas aí eu levo aquele turista para o mato, ele escuta a arara, ele vê 30 araras voando em cima da cabeça dele, fazendo aquela revoada, parando no pé de manduvi, parando no pé de acuri, comendo aquele coquinho. Isso encanta, isso apaixona, isso você não esquece nunca mais. E era ali que eu entendi o meu papel de bióloga. Porque era ali que eu tinha que despertar esse encantamento das pessoas. A Érica colocou na apresentação dela. Se a gente não se encanta, se a gente não sabe, a gente não vai cuidar. Porque não existe, não importa. Né? Quem sabe aí o que é um bico chato de orelha preta? Os passarinheiros não valem responder. Mas, gente, se eu nem sei que isso existe, que importância acontece? E a conservação é o que move a minha vida. Assim, então, o que eu digo para vocês, né, para não prolongar muito. Agora eu estou morando em São Paulo, e agora o foco é natureza urbana. Porque eu estou percebendo a rapidez com que São Paulo está virando um asfaltão. A rapidez com que a gente está perdendo nossos jardins, nossos pomares, trocando tudo isso por um paisagismo estéril. Árvores exóticas que não dão frutos, não atraem nossos bichos, né? Ficam ali enfeitando a parede. Esses dias eu fiquei chocada, porque em frente ao prédio que eu moro tem várias palmeirinhas. E aí o jardineiro cortou todos os pendões de flores. Eu falei, gente, mas os periquitos gostam disso. Ah, mas suja, aí a gente tem que tirar. Suja, gente, como assim? Planta suja, planta vida, né? Então, hoje o meu foco é esse, é a natureza urbana. E o que eu posso falar, né, para quem está se formando agora, façam biologia por amor pelo planeta, pelo amor a uma profissão que vocês não vão ganhar muita grana, mas assim, não vão, tá? Algumas pessoas conseguem, mas a maioria vai se remediar, mas vocês vão, assim, sentir um conforto de alma, tirando a angústia que o mundo está acabando, mas a Terra continua, tá? A Terra continua. O que está acabando é o que a gente vive aqui. Mas o prazer que a gente tem, o privilégio que nós temos de entender os ciclos da natureza, de entender o funcionamento, saber como isso funciona, e termos as ferramentas para mudar isso, com a nossa ação, com a nossa fala, com o nosso exemplo, é muito grande. Tá? Um tempo atrás, mais de 20 anos, eu li uma frase de um economista, que se chama, acho que, Robert Stanley, uma coisa assim, agora esqueci o primeiro nome dele. Que o mundo depois de ti seja algo melhor, posto que tu deste nele. É isso que me move. Obrigada.